Efésios capítulo 1, a partir também do verso 1, nós aprenderemos um pouco desta missão de Cristo. Ele nos adotou, nós fomos adotados por Cristo, e nós temos hoje, alguns exemplos de bancos de adoção, algo tão complexo na nossa nação brasileira, exige tanta documentação, tanta avaliação, mas existe também da parte da igreja uma necessidade de se atentar a isso. Deveria ser a igreja de Cristo o povo que mais adota, afinal nós também fomos adotados, amém? Nós também fomos adotados. Que susto, vocês gritaram aí alguma coisa? Não, né? Você está glorificando, né, Jean? Jean é crente, viu, irmãos? Jean é crente. Efésios capítulo 1, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo começa esta carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. 2, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Até que me permita orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por sua santa e gloriosa palavra. Nós abrimos o nosso coração para a inerrante, para a infalível, para a indestrutível palavra do Senhor. Oramos para que ela agora cumpra o propósito pela qual ela será designada, a fim de que sejamos como um corpo admoestados, consolados, edificados, fortalecidos, corrigidos e encorajados por meio da sua palavra, ela que pode nos instruir, nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, por meio deste livro que nós apresentamos ao Senhor. Pai, nós oramos para que a nossa mente esteja aberta, o nosso coração extremamente receptível para receber a infalível, a indestrutível palavra do Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém, e pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das cartas mais poderosas do apóstolo Paulo, escrito a uma igreja que estava em uma região muito hostil e muito difícil de absorver as palavras de vida de eternidade através dos seus santos mensageiros. Quando Paulo escreve a carta aos Éfesos, nós percebemos o relato de Lucas, escrevendo em Atos capítulo 19. Ele estava saindo da região de Corinto na sua segunda viagem missionária. Vale lembrar que em Atos capítulo 16, o desejo de Paulo era ir imediatamente depois que ele saiu da região da Galácia e plantou as igrejas daquela região. O desejo imediato de Paulo, um plano do seu coração, era ir para a região da Ásia Menor, para Éfeso. Mas em visão, o macedônio apareceu a Paulo, depois dele jejuar a noite inteira e orar em adoração. Um homem macedônio apareceu a Paulo em visão e disse: Paulo, passa-te a nós e ajuda. Paulo fez plano, mais uma vez, o Espírito Santo é quem recalculou a rota do apóstolo Paulo. Irmão, isso é lindo na história da igreja de Cristo. Ainda que estejamos em espírito e em verdade, em adoração, mesmo quando nós fazemos os nossos planos, escrevemos os nossos sonhos, é Deus quem rasga o papel do nosso plano e faz do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, para um único propósito: o louvor da sua glória e o beneplácito do seu poder.
É por isso que Paulo agora não insiste em cumprir aquilo que ele planejou, mas o texto de Atos capítulo 16 disse que imediatamente Paulo foi para uma outra região chamada Macedônia, onde ele plantou a igreja de Filipos, onde ele visitou os irmãos de Bereia, onde ele conheceu e plantou também a igreja de Tessalônica. Nós estamos falando da segunda viagem missionária. A primeira, Galácia. O plantio das igrejas foram Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio e Listra. Segunda viagem missionária, Macedônia, Filipenses, Tessalonicenses e Bereia. Finalzinho da segunda viagem missionária, Paulo agora tem a direção. Ele deixa Apolo em Corinto, passa por Corinto confirmando a igreja e desce para a região da Ásia. Esse era o propósito de Paulo na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo chega na Ásia, já agora na terceira viagem missionária, ele percebe que tem alguns discípulos de Cristo na região asiática, para ser preciso, em Éfeso. E ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Os discípulos disseram assim: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo então intercede por eles, impondo as mãos sobre aqueles discípulos. Eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Paulo começa a entrar dentro das sinagogas. Durante 3 meses o apóstolo Paulo ensina Jesus, canta sobre Jesus, prega sobre Jesus, traz a glória a Jesus, fala sobre Jesus. Estava tudo apontando para Cristo dentro das sinagogas dos judeus. Alguns que eram contrários à mensagem da proclamação central em Cristo se escandalizaram, agitaram-se dentro da sinagoga e decidiram rejeitar a mensagem de Paulo. Mas Paulo, mais uma vez, não retrocedeu. Irmão, como parar esse homem? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem dominado pelo Espírito Santo. Já tinha sido ele colocado em prova quando desceu em Damasco por um cesto. Chegou em Listra, senhor Nilson, foi arrastado de ponta cabeça. Em Derbe foi chicoteado. Paulo já estava experimentando a dor da pregação do Evangelho, mas ele entendia: para pregar o Evangelho vale a pena, se necessário for, sofrer para que Cristo cresça e eu desapareça. Porque ele disse também, Cristo a Paulo, como o Jean orou aqui: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso Paulo se tornou um dos principais apóstolos imparáveis na pregação do Evangelho. Irmão, a única coisa que pode parar o Paulo foi o seu próprio martírio, porque nem a prisão foi capaz de pará-lo. Com Silas, depois de ter sido preso, ele cantou no cárcere à meia-noite, e o cárcere se abriu, porque ninguém pode parar a canção de um adorador, a proclamação do Evangelho daquele que tem um coração em Cristo. E agora, quando Paulo escreve Éfeso, Paulo está preso, provavelmente na sua primeira prisão em Roma. É de onde também Paulo escreve a carta aos Colossenses. É de onde também Paulo escreve a carta a Filemon. Provavelmente Éfeso é uma carta que antecipa a carta aos Colossenses. Ele envia através de Timóteo a cuidar da igreja que estava na região da Ásia Menor, pede para que Timóteo pastoreasse a região de Éfeso e também levasse a carta aos Colossenses, que também estava na região da Ásia. Mas é também de lá que ele escreve também a carta pastoral a Filemon, e também escreve a carta aos Filipenses, dizendo: alegrei-vos no Senhor, sobremodo alegrei-vos. Essa é uma pequena introdução desta carta. Há uma grande possibilidade dela ter sido escrita entre o período 61 e 63.
porque Paulo só chega na região da Ásia neste período, e antecede o período de Nero, que incendiou a cidade de Roma, e atribuindo esse algoz aos cristãos. Então, muito provavelmente, Paulo escreve a carta aos Efésios antes do ano 64, entre o período 61 e o período 63. E ele começa escrevendo esta carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o apostolado, ele precisa ter duas principais características para se ser um apóstolo. Não basta falar em línguas estranhas, não basta ter um sapato chique e nem ter uma igreja grande. Para ser apóstolo, não basta nem sequer ter revelação de CPF e muito menos ser um ótimo pregador. Para ser apóstolo no tempo apostólico, era preciso duas características, Jean: ter visto Jesus batizado no Jordão e ter visto Jesus subindo assunto aos céus. Me diga, depois de Matias escolhido para substituir Judas Iscariotes, qual outro apóstolo que teve essa visão? Nem Paulo, que disse assim: eu sou um apóstolo fora do tempo, porque eu não vi Jesus batizar, e não vi Jesus ter sido assunto aos céus, mas o próprio veio ao meu encontro quando eu estava a caminho de Damasco e libertou-me da prisão da religiosidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e Paulo entendia que sobre as pisaduras de Cristo e não sobre a lei de Moisés, ele agora receberia cura, fosse sarado, porque onde abundou o pecado sobre Paulo, agora superabundou a graça de Deus. Paulo, que antes perseguia, foi agora perseguido por causa de Cristo. Paulo, que matava, agora morreria pela pregação do Evangelho. Paulo, que respirava ameaças, agora seria o maior pregador do Evangelho do Novo Testamento depois de Jesus. Aquele que foi usado pelo diabo, agora seria graciosamente usado pelas mãos de um Deus soberano. Eu sei, eu querendo desistir. Irmão, não podemos desistir, porque afinal nós não temos motivo e nada para desistirmos, porque a obra que Cristo começou em nós, Ele mesmo é fiel para terminá-la até o fim. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Aprendi essa frase com meu pastor. Efésios capítulo 1. Ele era esse apóstolo, por isso que ele se apresenta aos Efésios assim. Irmãos, a gente precisa entender que esse período que Paulo escreve também é conhecido como período de intensa perseguição, conhecido também como diáspora. A saída do povo de Deus das regiões ali da Galileia, da Judéia, de Samaria, e estão invadindo para lá do Mediterrâneo. Eles estão na região da Ásia. Uma grande parte hoje dessa igreja de Éfeso seria o que chamamos hoje de Turquia, um país dominado pelo Islã, pelos muçulmanos, onde eles receberam o Evangelho pela primeira vez através de Paulo ou de Saulo de Tarso. E ele chega dentro das sinagogas pregando o Evangelho, irmãos, sem nenhum pudor e medo de ser perseguido. Paulo anuncia Cristo, por isso que ele começa dizendo: ele era apóstolo de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Mas essa mesma igreja também foi duramente corrigida por Cristo, através de João. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esta mesma igreja viveu momentos de extremas tensões. E Paulo escreve para acalentar os irmãos, relembrando, irmãos, de que se somos um corpo, temos um cabeça, e o cabeça não é o apóstolo.
É tão triste quando nós temos relatos de membros de igreja que tem que beijar pé de apóstolo, beijar a toalhinha do apóstolo, levar a foto do apóstolo para casa. Você chega na igreja, tem a foto do apóstolo na porta da igreja. A igreja não é do apóstolo, a igreja tem dono e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não foi nenhum apóstolo que morreu pela igreja, eles morreram pela pregação do evangelho, mas não para salvá-la. Entende isso, a importância de estarmos submetidos às lideranças e honrá-las. Paulo escreve dizendo sobre isso aos coríntios. Mas honrar também aqui tem limite. O apóstolo não é dono da ovelha, e a ovelha não tem o apóstolo como Deus, mas como guia, como instrutor. Irmãos, e quer saber? Quanto mais títulos os discípulos tinham, mais servo eles deveriam se tornar. Hoje parece o contrário. O título leva para a zona de privilégio. Vamos voltar, né, irmão? Para a gente não arrumar confusão. Ele diz assim, 2, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sabe de onde que a gente dá paz do Senhor? Por causa das cartas paulinas. Era costume de Paulo iniciar a igreja por causa do exemplo que ele viu de Jesus. Ele chegava aí, Jesus pedia para os discípulos, cheguem na casa e dispense a paz sobre cada um. Se eles não te receberem, sacuda o pó dos vossos pés, deixe a paz e parta dali. É isso de onde nós tiramos, por isso que cumprimentamos uns aos outros dizendo, paz do Senhor Jesus Cristo, varão, varoa, irmão, irmoa, amém? Verso 3, bendito seja o Deus e Pai. Irmãos, as beatitudes de Cristo, elas foram reveladas no Sermão do Monte. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que têm sede de justiça. O nome disso é beatitude, bem-aventurança. Agora Paulo está dizendo que Jesus Cristo, Ele é bendito, de onde emana as bênçãos, de onde nós desfrutamos. As nossas bênçãos não estão em pessoas. Quer saber de uma coisa? A bênção não está propriamente no culto, a bênção não está no louvor, a bênção não está na profecia, a bênção está em Jesus, que usa esses meios de graça para nos abençoar. Ele é o autor, Ele é o dono das bênçãos, por isso devemos buscar o abençoador e não somente as suas beatitudes, as suas bênçãos. Lembra daqueles que Jesus curou e somente um dos paralíticos, que eram 10, voltou para agradecer? Ainda bem que nas igrejas atuais não tem isso, irmão. A gente é curado e a gente volta e permanece. Amém, irmãos? Mas tem gente que não, gente que esquece. Deus abre a porta, ó Deus. Aí canta igual o pastor André Valadão. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu corpo. Aí Deus abre. Aí some da igreja. Aí nós temos que cantar com o pastor assim: ó Deus, fecha a porta para ele, para ver se volta. Ele absorveu a bênção e sumiu. Zarpou, entrou no move e nunca mais voltou, irmão. Porque não esteve interessado na beatitude que é Cristo, mas naquilo que Cristo poderia te dar. É por isso que nós fomos adotados por Cristo, porque nós não éramos filhos, agora somos, não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos.
Irmãos, e ele continua dizendo que a graça de nosso Senhor, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É claro, irmão, que é importante de forma pedagógica a gente usar por meio das disciplinas espirituais que são jejum, oração, leitura bíblica, solitude, canções, salmos, tudo isso nos abençoa. Mas a verdade é que o texto que Paulo escreve é que nós já somos abençoados, e quando nós praticamos as disciplinas, nós nos apropriamos das bênçãos, mas as bênçãos já é reais sobre nós, amém? Tem como faz sentido, você vai lá, compra um carro, paga ele à vista, e sai de lá sem o carro, ele é seu? Não, por mais que você tenha pagado. O que acontece é que Jesus já pagou o preço para que nele fôssemos abençoados. Mas como que nós usufruímos das suas bênçãos? Através da sã doutrina. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, entendimento. Porque aquele que busca encontra, o que bate se lhe é aberto, aquele que pede recebe. Quando que nós somos edificados nas bênçãos do Senhor? Quando nós cantamos mesmo atravessando o vale da sombra da morte. Irmãos, nós já somos abençoados nas regiões celestiais, e não tem como, escuta o que eu vou te dizer aqui, coloca na tábua do seu coração, não tem como um ser abençoado por Cristo ser amaldiçoado pelo diabo. Porque contra a casa de Israel não vale nenhum encantamento. Contra o povo de Deus. A não ser que eu e você venhamos dar brechas. Aí o inimigo encontra a vazão para bagunçar a nossa vida, mas jamais para nos amaldiçoar. Irmão, então crente não deve temer passar debaixo da escada, olhar para o gato na sexta-feira 13 e ter medo, andar com trevo dentro da carteira, viver de simpatia, ter medo de olho gordo. Ai não, eu acho que eu estou engordando, é porque o pessoal está com olho gordo. Não, é porque você está comendo muita pizza. Ah não, eu estou emagrecendo demais, é porque o pessoal está com olho gordo. É porque você não está comendo pizza. Irmãos, não existe isso do cristão sofrer esse tipo de retaliação porque chutou um prato de alguidar, porque viu uma galinha de Angola amarrada, porque o nome foi escrito na boca do sapo. Irmão, o nome pode estar escrito no sapo, no gato, no cachorro, mas se ele tiver escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. Não pode colocar o seu nome onde quiser, pode fazer macumba, pode fazer desmacumba, pode fazer o que levar a sua foto. É melhor, se você não quer levar uma peça de roupa, se quiser eu vou até com você, porque já resolve. É claro, né, irmãos, que eu estou usando um exemplo aqui hiperbólico, um extremo, um exagero. Mas eu quero te dizer, irmão, se a gente já é abençoado nas regiões celestiais, isso não nos exime de não vigiarmos o coração, de não fecharmos a brecha. Mas o diabo não pode tocar naqueles que são de Cristo. O maligno não lhe toca. Aí vive crente cheio de medos. Não, pastor, ora para mim. Estava na casa da sogra. Aí fizeram um almoço lá, sabe? Desde que eu comi aquela feijoada, o negócio desandou financeiramente. Sabe por que desandou? É porque está comprando brusinha sem pagar os outros. Por isso que está desandando. Não é por causa da feijoada, não. Aleluia. Entende isso, irmão? Se já somos abençoados, e onde que nós somos abençoados? Nas regiões celestiais, para onde nós iremos definitivamente. Irmãos, nós já temos tudo em Cristo Jesus.
Tem gente buscando outros mediadores. O acesso está livre, é só entrar. O véu já foi rasgado, Ele nos adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era pobre. Tem um negócio assim, não tem uma música assim? Vocês não é crente não, vocês não conhecem não. Irmãos, ele continua dizendo, antes da fundação do mundo. Olha que Deus soberano. O plano da salvação não foi depois de Adão, foi antes de Adão, foi antes dos céus e da terra, foi antes dos animais, foi antes do ex nihilo, foi antes de tudo. Ele já disse, Cristo é o Cordeiro que vai propiciar o pecado. Antes de tudo existir, Ele já era o Cordeiro pronto para ser imolado, para salvar o homem. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele. Por que nele? Porque Ele mesmo envia o seu Filho também é Ele, a segunda pessoa da Trindade. Co-igual, co-eterno, co-substancial, autoexistente, imanente, transcendente, único, Senhor de tudo, de todos, Alfa, Ômega, Cordeiro de Deus, princípio e fim, Leão da tribo de Judá, o caminho, a verdade, a vida, a rosa de Saron, advogado fiel, reto, justo e juiz. Ele é o Senhor de todos e o leão que voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, hoje eu estou pentecostal. Ele nos escolheu nele. Por isso que o texto diz em João capítulo 15: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu é que vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu nele para sermos santos. Sabe o que é o significado da palavra santo? Separado. Aqui está um atributo comunicável de Deus aos homens e às mulheres: separado do pecado, separado da ordem do mundo, separado, que é uma desordem na verdade, separado de tudo que é profano, separado de tudo que é ímpio, separado de tudo que é iniquidade, separado de tudo para a glória de Cristo, mesmo estando no mundo. É ser santo dentro da Babilônia, é ser crente na repartição pública ou privada, quando tudo parece escarnecer. É ser santo dentro da faculdade, é ser santo entre a família, é ser santo entre todos. Deus nos escolheu nele para sermos irrepreensíveis. Em amor, nos deu um destino antecipado, Ele nos predestinou. Está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo nos predestinou em amor. Ele nos deu um destino. E o destino não foi dado de acordo com o passo que nós daremos. Dei um passo, agora Ele abre a porta. Não, o destino é antes do passo. Sabe por que eu te afirmo isso? Porque o salmista Davi escreve o Salmo 139 dizendo: ainda os meus ossos eram ainda nem uniforme no ventre materno da minha mãe, e Ele já havia escrito todos os meus dias no livro da vida. Irmãos, Ele nos adotou, não simplesmente porque os judeus rejeitaram, mas Ele que suscitou ciúmes no judeu. Olha que Deus soberano, Ele fez os judeus terem ciúmes, rejeitar a Cristo e ao mesmo tempo condená-los. O nome disso é responsabilidade humana e soberania divina. Ele mesmo julgará os judeus que rejeitaram, e ao mesmo tempo, por eles rejeitarem, nós somos agora os ramos enxertados e não naturais, filhos adotivos. Pai é quem cria, não é quem faz, né? Que se fosse nesse critério,
o que tem de machão que não é pai aí, só o nome dele que está na identidade do menino. Mas pergunta se ensina sobre Cristo. Está lá jogando porrinha e trocando trinca-ferro lá na feira da Toshiba. Os mais novos não entenderam nada, né? Trinca-ferro é um passarinho, irmão. Homem que fica vivendo de catira, abrindo mão da família. É um moleque de barba. Isso não é pai. Isso fez. Mas Jesus nos adotou cuidando de nós. Ele não nos deixou órfão. Ele nos sustentou com mamadeira quando começamos na fé, leitinho, teve paciência, limpou o nosso bumbum, passou talquinho, e até hoje Ele tem que nos ninar, senão a gente chora. O câmera vai voar. Irmãos, esse é o tipo de adoção que nós temos em Cristo. Ele não é um pai ausente. E você quer saber de uma coisa? Até os dias atuais, para quem é do direito, quando você adota um filho, ele tem o seu sobrenome, ele tem direito à herança do pai que o adotou, ele é um filho legítimo, uma vez que ele é adotado. Não muda nada, irmão. E é isso que nós recebemos, o nome de Cristo que está sobre todo nome. Nós temos um Senhor porque fomos comprados por um alto preço. O nosso pai terreno pode ter nos abandonado, mas eu, todavia, diz o Senhor, jamais me esqueceria de vocês. O Pai nos trouxe como filhos em Cristo, por isso somos co-herdeiros. E Ele prometeu voltar para nos buscar. Por isso Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Além de termos um Pai que nos adota no Filho, nós também temos casa. Somos sustentados, providos, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Por isso a Ele o louvor, a Ele a honra e a Ele a glória pelos séculos dos séculos. É assim que Paulo diz. Eu termino dizendo: Ele também nos adotou como seus filhos, e não mais criaturas, irmãos. Os judeus sequer têm medo, os judeus sequer têm coragem de falar o nome de Deus. Aí Jesus aparece no cenário judaico e fala assim: não, Ele não é só o Yahweh, Ele não só é o tetagrama YHWH, Ele não é só o Iavé, Ele é o meu Pai. Irmão, o arraial dos judeus escandalizou. Quem é esse que chama Deus de Pai? Porque Jesus, chamando Deus de Pai, Jesus está dizendo: se Ele é o meu Pai, e se nós cremos no Messias, Ele está dizendo que Ele é o Messias. Mas o Messias nasceu uma manjedoura, veio de José e Maria, não são carpinteiros seus pais também? Não é Ele, esse que cresceu conosco é esse mesmo, um homem comum, mas vindo do céu, para salvar homens terrenos do inferno, para novamente morar com Ele no céu. Esse é o nosso Cristo, que veio para nos adotar, segundo o propósito, por meio de Cristo Jesus, o propósito da sua vontade. Irmão, quando a gente entrega a vida para Jesus, acabou a vontade própria. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou no meu lugar. Ah, eu quero. Ah, eu não quero. Ah, eu vou. Eu não vou, não. Onde queres que eu vá, Senhor, eu irei.
O que queres que eu fale, eu falarei. O que queres que eu cante, eu cantarei. Eu proclamarei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Foi isso que Ruth falou para Noemi. Eu não tenho mais vontade, agora a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que o exemplo principal da adoção é: Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feito a minha vontade, mas a do Senhor. Não deveria ser assim, mas você já viu pai que manda em filho? Ordem contrária. Pai, vai trabalhar. Não, é o pai que dá a ordem em casa. E Jesus nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizem, ensinem a obedecerem os decretos e os conselhos do Senhor, até que Ele venha. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ele termina dizendo: para louvor da sua glória e da sua graça. Tiago, para que Deus faz isso tudo? Para a glória do seu nome. Tiago, por que eu estou passando por isso tudo? Para a glória do nome de Jesus. Tiago, por que eu estou enfrentando enfermidade? Para a glória de Jesus. Tiago, por que eu estou por que eu estou enfrentando esse momento difícil no casamento? Para a glória de Cristo Jesus. Tiago, por que eu estou passando por escassez? Para a glória de Cristo Jesus. Para dizermos como Paulo disse aos Filipenses: eu sei viver contente em toda e qualquer situação ou circunstância. Eu sei o que é comer, eu sei o que é ficar com fome, eu sei o que é ter frio e eu sei o que é ser coberto. Mas eu posso dizer para vocês, Filipenses, eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Quantos aqui foram adotados por Cristo Jesus? Você tem um pai, e o seu pai não é o diabo. O seu pai é Jesus Cristo de Nazaré. O seu pai é Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Ele termina: para louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tiago, qual o preço disso tudo? É de graça? A gente prega assim, né? Irmãos, a salvação é de graça. Mentira. A salvação custou o Filho de Deus. Foi nos dada pela graça, mas não de graça. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós estamos diante da sua igreja nesta tarde, Jesus. Obrigado por nos ter atraído, por ter nos adotado. Senhor, nós não éramos dignos nem sequer de entrar na bodas do Senhor. Senhor, nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Nós vivíamos nas nossas intenções pagãs. Outrora éramos idólatras, adúlteros, mentirosos, agíamos com indecência, balanças, Senhor, burladas, fraudadas. Essa era a nossa realidade. Traidores, Senhor, tínhamos amantes, Senhor, vivíamos segundo o curso deste mundo, cujo príncipe deste século havia nos cegado. Mas em Cristo Jesus, o Senhor antecipadamente já havia nos dado um destino. Havia, Senhor, chamado o nosso nome e escrito Ele no livro da vida. E por isso proclamamos: agora nós temos um Pai. Ele nos adotou em Cristo Jesus. Não somos mais órfãos, não estamos sozinhos. O Senhor nos adotou.